meus irmãos e irmãs, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Isso aí vai depender do horário que você estiver vendo o nosso vídeo. Hoje nós estamos retornando, depois de vários dias sem postar, por problemas diversos, mas se Deus quiser, a partir de agora a gente vai continuar todo dia sem nenhum problema, né? E hoje nós vamos continuar então a tratar, ainda no capítulo 6º, nós vamos estudar o subtítulo que fala sobre as relações do além-túmulo. E nós vamos fazer isso a partir da questão 288. Mas antes de mais nada, para não perder aquele velho costume, eu vou pedir a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal e darem like, comentarem, para que esses ensinos, esses pequenos estudos de O Livro dos Espíritos cheguem a todas as pessoas, o máximo de pessoas. Você sabe a doutrina espírita, meus irmãos? Eu queria falar com vocês aqui. Não se aprende de ouvido, não. Violão, muitas pessoas têm uma habilidade, aprende de ouvido. E vem tocar, pega ali, daqui a pouco ele está tocando. Mas doutrina espírita, assim, qualquer outro tipo de estudo, não dá para aprender de ouvido. Então, esse nosso trabalho é de pequenos ensinos de tudo isso aqui, que são 1018 perguntas, né? E eu gostaria que vocês também debruçassem sobre esse livro aí, estudassem bastante, pergunta por pergunta, e procurassem abstrair de vocês mesmos conclusões, porque atualmente na internet fala-se tanta coisa sobre espiritismo que não tem nada a ver. Eu queria fazer esse alerta para todos os meus irmãos, né? Dito isso, vamos logo para a pergunta 288, que fala assim: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Então imagine vocês aí, uma situação, uma região de bastante sofrimento, bastantes problemas no plano espiritual. Vamos falar assim no popular, um inferno qualquer lá, uma zona infernal, onde se reúnem maus espíritos, que vivem pelo mal e para o mal ainda, né? Um dia eles vão melhorar, mas no momento ainda estão pelo mal e só fazendo mal, principalmente encarnados na Terra. Então Kardec quer saber que tipo de sentimento inspira a esses espíritos lá a chegar de um igual a eles. E a resposta foi assim, ó: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Ou seja, vamos pegar só esse finalzinho aqui. Privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Imagina vocês, uma quadrilha de um crime organizado, que só está aí por aí espalhando o terror de ponta a ponta no Brasil. Eles vivem bem? A vida deles é uma vida venturosa? Não é. É uma vida muito dura, de muito sofrimento, só de maldade, perversidade. Claro, maldade e perversidade que eles cultivam. É eles que dão aso a tudo isso, não é mesmo? Então esse pessoal não tem ventura, não tem vida, né, venturosa, prazerosa, satisfatória, não tem nada disso. A vida deles é um inferno. Eles tocam o terror, liberam o inferno para as outras pessoas, assaltando banco, matando pessoas na rua e tudo, mas eles também estão no mesmo inferno que eles cultivam. Constantemente estão por aí, trocando tiro com polícia, ou trocando tiros com seus iguais, matando e sendo mortos. É assim que eles vivem, né? Então, lá nessas regiões infernais, vamos dizer, quando chega um, que às vezes é morto aqui na Terra, e chega lá, vai rever os seus amigos que lá ficaram, quando ele teve uma oportunidade de reencarnar, eles vão se sentir felizes. Opa, fulano chegou, o João chegou, e aí, João e colega, beleza. Do mesmo jeitinho. Mas entre eles lá estão sempre também aquele sentido, aquela noção de que eles estão também privados de uma vida melhor. Porque eles dão causa ao inferno que eles criam para as outras pessoas. Então, mesmo que eles se sentem felizes porque chegou um igual a eles, eles também sabem que eles não estão bem. Apenas vão se reunir ali, mais um, e nada mais do que isso, né? Na pergunta 289, Kardec fez assim: nossos parentes e amigos costumam vir nos ao encontro
quando deixamos a terra? Muito interessante essa pergunta. Meu pai e minha mãe já foram. Minha mãe em 79, meu pai em 92, já estão lá. O dia que eu chegar lá, essa pergunta é para mim aqui, porque meus pais já foram, né? E para todos aqueles que já perderam pais, mães, filhos, entes queridos, essa pergunta é para todos. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Beleza, né? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na, como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então eu faço um parêntese aqui, porque no momento a televisão está exibindo uma novela, chama-se A Viagem, né? Então aquele cidadão lá já foi embora, já viajou, um desafeto dele foi na frente, eles não se encontraram, mas brevemente aquela mulher que foi um grande amor na vida dele, até de vidas passadas, né? A Dina, ela vai se encontrar com ele. Então, quando dois seres daquele naipe merecem se encontrar, os bons espíritos, aqueles que estão acima deles, cuidam para que isso ocorra, naturalmente. Mas porque os dois se merecem, entendeu? São boas pessoas, bons espíritos, com certo grau de evolução já muito bom, ambos, e que muitos se amam e vão se encontrar, com certeza. Mas isso não ocorreria, por exemplo, se a mãe do Alexandre, a dona Maroca, morrer hoje, né? Ela não vai encontrar com ele rapidamente, não. Portanto, eu estou falando isso aqui, abrindo esse parênteses, para que não fique aquela ideia, oba, morri, vou encontrar a mamãe. Oba, morri, vou encontrar o papai, já foi. Depende. Seu pai era um grande homem, sua mãe uma grande mulher, pessoa caridosa, pessoa boa, cristã. E você? Você é também? Você merece estar com ela? Só porque ela é sua mãe? Só porque ele é seu pai? Então pense nisso aí. Continua fazendo. É uma graça concedida aos bons espíritos lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Então, o nosso amigo Alexandre, que foi na frente, irmão da Diná, que é um criminoso, um psicopata, um homem perigosíssimo, ruim, assassino. O Otávio, por exemplo, ele não gosta do Otávio. Mas quando a Diná chegar lá, ele não vai encontrá-la. Mesmo que na novela mostre no outro dia ela encontrando com ele, é a novela. Porque na realidade ele não vai encontrá-la tão fácil. Se a mãe dele desencarnar hoje, ele também não vai encontrá-la. Porque é um espírito verdadeiramente mau, está muito mal. Tem que sofrer muito até começar a sentir a necessidade do bem. Aliás, na Terra tem muita gente precisando sentir essa necessidade. Talvez você, pense nisso. E a pergunta 290, ele quer saber, Kardec quer saber o seguinte: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? É mais ou menos a mesma coisa. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Ela vai complementar. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ou seja, do lado de lá, não dá. Basta que vocês quiserem entender um pouco sobre, leiam um livro. Há 2000 anos atrás, aquele espírito Emmanuel, que era um senador, cometeu um grande equívoco com a esposa dele, né? Ele achava que a esposa dele o estava traindo com Pôncio Pilatos, prendeu ela dentro de casa por 25 anos e teve o azar de saber do grande erro que ele cometeu quando ela morreu. E isso, nosso amigo Emmanuel está atrás dessa esposa dele até hoje. Ela está nas alturas, foi muito na frente dele, tá? E ele está correndo atrás. Trabalhou com Chico Xavier, quantos anos trabalhou com Chico Xavier, escreveu tantos livros, tantas explicações sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, está numa rota de progresso, mas ainda não conseguiu encontrar com a dona Lívia, que é o nome da esposa dele. Por quê? Ele era um homem muito duro, um senador romano, orgulhoso,
era um cidadão difícil, né? O orgulho, era Roma, ele era a cara da velha Roma. E a dona Lívia era uma pessoa de um grande coração, aceitou logo o cristianismo, ou melhor, as ideias de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se cristão e morreu numa arena, mas por culpa dele. E ele só foi saber do equívoco dele nesse dia, tarde demais. Já se passaram quantos anos? 2000 anos e ele está atrás dela. Estou falando isso porque vocês vão ficar pensando por aí, papai morreu tem 10 anos. Será que o senhor morreu hoje enquanto ele? Depende. Como é que seu pai morreu? Era um bom sujeito? E você é? Seu pai era um mau sujeito e você é um bom sujeito? Analise isso aí. Não pense que é só morrer, estar agarrado com seu parente lá não. Entenderam bem isso aí? Mas estou dizendo aqui, ó, versião de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Com certeza, né? Que às vezes eu posso ser um sujeito muito mau, muito ruim, mas amo minha família, meus filhos, minha mulher. Sou ruim com todo mundo, achando que, para mim, o meu núcleo familiar é o que importa. Esqueço que o mundo inteiro é a minha família. E vivo pela matéria e para a matéria. Pode ter certeza. Se minha família me precede na grande viagem, e são pessoas boas, fizeram por merecer estar num bom lugar, e eu continuei aqui ruim, não vou encontrá-los. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso por mais oportunidade, peço a todos vocês, continuem assistindo nossos vídeos, compartilhando, para que isso chegue a mais pessoas. E quem puder adquirir esse livro e começar a estudar também, é muito bom. Ninguém aprende espiritismo por ouvido. Fiquem com Deus.